Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam conosco nessa noite. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando em nós sofismas, ou seja, em falsos raciocínios, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Esse é um tempo, irmãos, que nós esquecemos das coisas que para trás ficaram e olhamos firmemente para Jesus, o nosso anfitrião, o nosso Senhor, o nosso pastor, aquele que morreu por nós, deu a sua vida por nós, foi as últimas consequências por nós. Olha o que nós acabamos de cantar. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou o meu coração por um outro sem igual. Esse é o motivo que nós nos reunimos aqui nessa noite para adorar aquele que está sentado no trono, o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, é com esse coração, é com essa mente, numa só fé, num só amor, numa mesma maneira de pensar, que eu convido então os irmãos a abrir na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 3 e 4. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. Hebreus 1, versículos 3 e 4, assim diz as Escrituras: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. A carta aos Hebreus, irmãos, apresenta de forma distinta a superioridade de Cristo em relação aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué e a Arão. O sacrifício que Cristo ofereceu foi melhor que o sacrifício que os sacerdotes apresentaram. A aliança que ele firmou foi uma aliança muito superior à aliança feita no Antigo Testamento. E Jesus é um sacerdote perfeito, superior aos sacerdotes levíticos. Aqueles eram homens imperfeitos que ofereciam sacrifícios imperfeitos, mas Jesus é o sacerdote perfeito que se ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito para aperfeiçoar homens imperfeitos. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Melquisedeque. E nós só o conhecemos porque ele mesmo se revelou para nós, de forma progressiva, muitas vezes, de muitas maneiras, até a perfeita revelação na pessoa do seu Filho. E nós podemos observar isso, se vocês lerem aqui comigo, no versículo 1 do capítulo 1, e no versículo 2 também, vai dizer assim que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Hebreus usa a palavra filho para se referir a Cristo, enquanto João usa a palavra verbo. A palavra verbo
é usada de forma geral no seu estado pré-encarnado. Desculpe, irmãos. A palavra filho, a palavra verbo é usada no seu estado pré-encarnado, enquanto a palavra filho é usada no seu estado encarnado, no verbo encarnado. Isso mesmo. A palavra verbo é usada como para Cristo no seu estado pré-encarnado, enquanto a palavra filho é usada para o verbo encarnado de Deus. Sim, o Filho é a revelação perfeita de Deus. A revelação completa de Deus se encontra na pessoa do seu Filho. João 8,36 vai dizer que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo está na pessoa do seu Filho. A revelação completa do Pai está na pessoa do seu Filho. E observe agora essa expressão que ele traz aqui no versículo 3. Ele que é. Irmãos, veja só, não há precedentes, não há dúvidas, não há outra possibilidades. Ele que é. Essa expressão nós só vamos encontrar designada somente para o Filho. Você não vai encontrar essa expressão para nenhum profeta, sacerdote, para nenhum rei, para nenhum soldado, nem mesmo para os discípulos, somente para o Filho. Ele que é. E o Filho sendo onipresente, nós podemos traduzir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Também podemos traduzir como o eu sou. Ele que é. E toda a descrição que está vindo agora posteriormente é como se tudo tivesse encapsulado nessa expressão, ele que é. É ele que é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus, ele que fez a purificação dos pecados e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tudo isso se resume na pessoa do seu Filho, ele que é. Essa expressão não mostra só quem ele é, mas também o que ele fez. Nós lemos aqui, né? Ele é o sustentador de todas as coisas, ele é a expressão exata de Deus, e ele fez algo que ele fez, a purificação dos pecados. Então essa expressão, ela resume tudo de Deus na pessoa do seu Filho, quem ele é e o que ele fez. E durante a mensagem, tudo que a gente for vendo aqui, você vai ver que essa expressão vai estar de forma latente ou de forma assim indireta. De forma direta ou indireta, nós vamos sempre ver a expressão ele que é. Essa expressão que resume tudo de quem é o Filho e o que o Filho fez por nós. Sim, lá no Evangelho de João vai dizer que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora observe isso, que lindo. Ele é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Veja só, a glória do Pai é expressa através do Filho amado de Deus, a quem ele constitui herdeiro de todas as coisas, e o qual criou o universo. Tudo através do seu Filho. Tudo aponta para o seu Filho. Sim, desde o princípio da criação, quando a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas desde então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e ele disse: haja luz, e houve luz. Tudo através do seu Filho, que é. E ele mais tarde disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Moisés, quando foi chamado por Deus para levar o povo
né, conduzir o povo, libertar o povo das garras de Faraó, do Egito para a terra prometida, quando ele foi convocado por Deus, ele não via capacidade para atender tal chamado, ele não via capacidade nem mesmo para falar, mas Deus proveu tudo o que ele precisava. E ele ordenou que Moisés dissesse a todos, diz a eles, que eu sou, me enviou. Ele é o tudo de Deus. Ele é o Filho amado a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Essa expressão, ele é, resume tudo o que está na pessoa do seu Filho, por vontade soberana de Deus. Em Colossenses, vocês não precisam abrir, mas do capítulo 1, do 15 ao 19, nós vamos ver esse verbo é por 4 vezes. Vai dizer assim, e esse verbo é, né, que aparece aqui 4 vezes. Novamente eu digo a vocês, meus irmãos, mostra quem ele é e também o que ele fez. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é, ele fez tudo, ele é tudo. Ele é antes de tudo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Tudo está na pessoa do seu Filho. Assim é a soberana vontade de Deus, que nele residisse toda a plenitude. Ele é aquele que tem toda a autoridade. Ele mesmo disse, ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por quê? Porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tudo é para ele, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo aponta para o Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Eu queria que os irmãos fiquem com o dedo aqui em Hebreus, mas abram, por favor, em Isaías, capítulo 44, versículo 6. E a gente pode perceber aqui nesse versículo que essa expressão de que ele é, permeia toda a mensagem, conduzindo a gente, a nossa mente, na pessoa do Filho amado de Deus. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há outro. Percebe, irmãos? Ele que é o Senhor. Ele é aquele que é revestido de toda a autoridade que jamais nenhuma religião humana pode produzir. O mesmo que a nação judia foi testemunha de tantos sinais, milagres, prodígios e tantos sinais e prodígios e milagres que ele fez. O povo foi testemunha do que o Filho amado de Deus fez, de como ele os amou até o fim. Ele jamais desistiu, e foi uma expressão de amor tão latente, tão cabal, tão visível, que ficou expressa para todos que não há nenhum igual. O Filho amado de Deus, ele que é o Redentor, o único capaz de pagar o preço para nos libertar, para trazer paz, para restaurar, trazer visão aos cegos e libertar os cativos. Somente ele que é o Redentor. Ele é o Senhor, ele é o único que pode salvar. Hebreus vai dizer que ele entrou no Santos dos Santos
de uma vez por todas, oferecendo a si mesmo, obtendo para nós, de uma vez por todas, eterna redenção. Ele que é o herdeiro de todas as coisas, Ele que é o primeiro, Ele que é o último, Ele que é o alfa, o ômega, né? O abecedário completo, de A a Z, Ele é todas as coisas, nele tudo subsiste, pelo seu conhecimento, pelo conhecimento completo dele, pelo seu poder. Hoje de manhã o nosso irmão citou o versículo de 2 Pedro, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram dadas através do seu conhecimento, do conhecimento completo dele, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Através das suas grandes e das suas preciosas promessas, ele nos fez coparticipantes da sua natureza. Ele nos livrou da corrupção e das paixões que há nesse mundo. Sim, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós aqui andávamos errantes, todos nós estávamos debaixo da corrupção, vivendo de forma perecível. Todos nós éramos perecíveis, sim, mas agora nós que éramos perecíveis, podemos ser sustentados por toda a eternidade, irmãos. Como nós cantamos aqui, podemos ser sustentados porque Ele trocou o nosso coração por um novo coração. Ele mudou a nossa história, Ele mudou o nosso destino, Ele trocou a nossa rota, meus irmãos. Ele tirou-nos de um tremedal de lama, Ele firmou os nossos passos e colocou os nossos pés sobre uma rocha. E agora, mesmo diante de rios transbordantes, de ventos impetuosos, nós estamos firmes, livres de uma grande ruína, porque Ele é aquele que nos livrou da corrupção. Ele também nos livrou das paixões desse mundo. Meus irmãos, o corpo do pecado foi destruído. Nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos nem dos nossos sentimentos, nem das nossas emoções, nem mais do desejo da nossa carne. Agora, o objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou, aquele que nos separou para Ele, que nos separou como um exército, como um soldados, como uma família. Agora nós somos propriedade exclusivas dEle, para proclamar as suas virtudes. Sim, tudo através dEle que é. Ele que é. Então, para o faminto, para aquele que tem fome, aquele que é perfeito, o Filho diz assim: eu sou o pão da vida. Para aquele que está em trevas, o Filho perfeito diz assim: eu sou a luz do mundo. Para aquele que precisa de um lar, de um lugar que haja vida, um lugar que você possa entrar e encontrar pastagem, ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Para aquele que precisa de condução, de cuidado, ser governado nessa peregrinação até a terra prometida, ele diz assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor não deixa que nada vos falte. O bom pastor te leva a águas tranquilas, um lugar de descanso. Ele é aquele que refrigera a nossa alma, aquele que nos guia pelas veredas da justiça, aquele que está presente o tempo todo, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte. Ele é aquele que se faz presente, nos consolando e nos protegendo. Ele é aquele que diz assim: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Para aquele que está na morte, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Somente o Filho, com palavras tão poderosas, poderia dizer: Lázaro, depois de 3 dias mortos, vem para fora. E assim aconteceu, e muitos creram nele ali, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele também está para todo que está perdido. Ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, ele é aquele que pode gerar para a sua igreja, ou para os seus, uma vida de testemunho. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, esse dá muito fruto. Por quê? Ele é a videira verdadeira. Observe, irmãos, essa expressão de que ele é, mostrando quem ele é e também o que ele fez e o que ele faz. Ele é. É por isso então que agora a gente volta para Hebreus, né? E a gente pode ver aqui com uma outra perspectiva, talvez com os olhos um pouco mais abertos, né? E Hebreus está dizendo assim: ele que é, ele que é, ele que fez tudo, ele que é o herdeiro, ele que criou o universo, ele que desceu da sua glória, ele que nos salvou, ele que é tudo para nós, ele que é o resplendor da glória. Ou seja, toda a majestade, toda a divindade, toda a glória de Deus brilha através do teu filho. Toda a glória de Deus está refletida na pessoa do seu filho. O próprio filho disse assim: quem me vê a mim, vê ao Pai. O filho também disse assim: se vocês me conhecessem, também conheceríeis a meu Pai. E ele também disse assim: eu e o Pai somos um. E ele disse isso, sabe por quê, irmãos? Porque ele é a expressão exata de Deus. Ele é a expressão perfeita, a imagem perfeita, a estampa completa, a impressão perfeita de Deus. A própria essência, a imagem de Deus. E quem me vê a mim, vê ao Pai. Quem conhece a mim, conhece ao Pai. Eu e o Pai somos um. Sim, ele que reflete a glória de Deus, que é a expressão exata de Deus, ele também é aquele que é o sustentador de todas as coisas. Sim, por ele foram criadas todas as coisas e por ele são mantidas todas as coisas. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso esconderijo, ele é o nosso guarda, ele é aquele que é o sentinela, a nossa rocha em qual nós podemos firmar os nossos pés. Ele é o nosso alimento, ele é a nossa paz, ele é o nosso pastor, ele é o bispo das nossas almas, ele é aquele que nos consola, aquele que nos cura, aquele que nos liberta, ele é aquele que nos sustenta, ele é aquele que nos guarda de tropeçar, ele é aquele que fortalece os nossos joelhos trôpegos. Ele é aquele que nos conduz em triunfo, irmãos. Ele é aquele que guarda a nossa entrada, ele é aquele que guarda a nossa saída, ele é aquele que coloca sobre nós a sua mão, ele é aquele que conhece o que nós vamos falar e a palavra ainda nem nos chegou à boca. Ele que é o sustentador de todas as coisas, e tudo isso ele faz pela palavra do seu poder. Palavras tão poderosas, palavras tão fortes, que ao dizer tetelestai, ou seja, tudo está consumado, ele realizou a purificação dos pecados. Sim, pela palavra do seu poder, todo o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado lá na cruz. Já não há mais nenhuma condenação para nós que estamos nele, meus irmãos. Pelas suas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz foi colocado na pessoa do seu filho. E o Pai, vendo tudo isso, se agradou. O Pai ficou satisfeito. Então agora, tendo feito a realização da purificação dos pecados, ele está assentado na direita, na majestade, nas alturas. Ele está assentado, meus irmãos, e ele não está lá descansando. Ele está no mais alto e sublime trono, governando esse universo. Aliás, esse trono que era sempre de direito seu, o qual ele abriu mão. E sabe por que ele abriu mão? O irmão citou hoje de manhã também.
Porque ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, assumiu uma forma de servo, tornou-se em semelhança de homens. E para isso, sabe o que ele teve que fazer? Ele se humilhou. Ele humilhou a si mesmo e se tornou obediente para morrer uma morte de cruz. O Filho amado, a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas, se fez maldito por nós. Ele é o Filho que se fez maldito para que eu e você, como filhos, pudéssemos ser benditos do Pai. É por isso que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Hebreus vai dizer assim, né? Assim, dessa forma, ele se tornou tão superior aos anjos, que herdou o nome mais excelente do que eles. Jesus, aquele que salva. Jesus, aquele que é o tudo de Deus. Aquele que resplandece a sua glória. Aquele que expressa a sua essência. Aquele que é sustentador de todas as coisas. Ele jamais falhou. Nenhum engano encontrou em sua boca. Ele é perfeito. A sua palavra é imutável. A palavra que ele deu antes que houvesse mundo durará por toda a eternidade. Porque ele é sustentador de todas as coisas. E sendo assim, ele era o único que poderia satisfazer as demandas da justiça do Pai. E assim o fez. Ele não titubeou, ele não vacilou. Ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E se entregou naquela cruz, dizendo: tudo está consumado. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser filhos benditos do Pai. Temos motivo ou não temos motivo, irmãos, para adorar aquele que é? O que ele é para você? Quem ele é para você? O que ele fez por você? Olha essa expressão, olha o poder dessa expressão. Ele que é, resume tudo de Deus para nós. A expressão máxima de amor de Deus para nós está expressa na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Essa noite nós estamos aqui, irmãos, fazendo memória desse Filho a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. Esse Filho que abriu mão da sua glória, que deixou o seu corpo ser partido, o seu sangue ser derramado, para que nós pudéssemos experimentar esse cálice de bênção e ser salvos da ira de Deus. Ser livres da escravidão, do pecado, recebermos um Espírito que clama Abba Pai, e ainda nos encontraremos com Ele e receberemos um corpo de glória. Nós te amamos, Jesus. Declaramos que o Senhor é o tudo de Deus, que o Senhor é incomparável. Obrigado, amado Senhor, porque o Senhor nos amou profundamente. O Senhor se entregou naquela cruz, abriu mão da sua glória, derramou o seu sangue para estabelecer uma aliança eterna conosco e com o Pai. Obrigado porque o Senhor nos reconciliou com o Pai. Obrigado porque nós temos acesso livre ao Pai, porque o Filho obteve diante do Pai eterna redenção para nós. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Encontra nessa noite, Senhor, aqueles que o Senhor procura, adoradores em espírito, em verdade. Bendito seja o teu nome, amado Senhor. Amém.